Olá pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Gabriel, professor da IBD dos Jovens, do Jardim Duarte. Neste momento nós estaremos iniciando a nossa aula número 11. Nós estaremos ministrando um pouco sobre a cura divina no ministério de Jesus Cristo. Como vocês sabem, Jesus ele fez muitas coisas através do propósito do que ele veio aqui nessa terra. E nós vamos estar conversando um pouco sobre uma das características de Jesus através de demonstrar o reino de Deus, que é a cura divina. No nosso texto do dia está aí, Isaías 53:4, e a nossa síntese também está aí, você pode ler e observar. Pause o vídeo, leia, e daí nós continuaremos a nossa aula, lendo também o nosso texto do dia. Como vocês podem observar, o nosso texto do dia ele está aí na tela para que você possa ver e ler. Nosso texto do dia também pause, veja. Nós podemos observar o que Jesus quer falar conosco. Depois de pausar esse vídeo, nós continuaremos a nossa aula. Bom, meus irmãos, jovens, como vocês podem observar, Jesus ele tem características maravilhosas. Um dos motivos que ele veio nessa terra foi para curas. Por quê? Porque Jesus não veio simplesmente para nos salvar, mas ele veio para implantar o reino de Deus, e o reino de Deus não há doenças. O reino de Deus ele há pessoas totalmente curadas e totalmente sãs de doenças. É por isso que por onde Jesus passava, ele curava as pessoas, porque ele queria demonstrar o reino de Deus. Mas hoje nós vamos estar falando de uma das características do ministério de Jesus. Uma das características é a cura. Então vamos para o primeiro ponto, que vai nos falar sobre a origem e a natureza das enfermidades. De onde vêm as enfermidades? Porque a gente encontra essas enfermidades na nossa sociedade, e desde que o mundo é mundo nós vemos essa questão. Bom, meus irmãos, o motivo da origem das enfermidades é o pecado. Na queda adâmica, quando o homem pecou, veio todas as coisas más para nós, e entre elas estão as doenças. Mas não que porque uma pessoa peca, ela tem enfermidade, mas senão que por causa do pecado original, o mundo foi contaminado por muitas coisas ruins, e entre elas está as doenças. Então, esse é o primeiro ponto, a origem e a natureza das enfermidades. Nós podemos observar que há vários tipos de enfermidades. Nós temos a enfermidade do corpo, que são variados e mais variados, e nós vemos vários na Bíblia, e também nós temos enfermidades da mente. Nós vemos pessoas perdendo a sanidade, etc. E a Bíblia não é um livro de psicologia, então ela não vai saber explicar exatamente porque isto acontece. Ela só tem a origem de todas, que é o pecado, obviamente. Mas nós temos vários tipos de doenças. Continuando, nós temos o segundo ponto, que é a cura divina como parte da salvação. Nós podemos observar em muitas das vezes que Jesus ele curou, seu discurso foi que você seja curado, mas foi acompanhado de que a pessoa recebeu salvação. Nem todos, mas em alguns nós observamos essa característica de Jesus falar. Nós podemos observar isso não somente no Novo Testamento, mas como sabemos, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, eles são um. E nós observamos no Velho Testamento a história de Naamã. Naamã, ele foi um homem que era da região da Síria, e ele foi se encontrar com Eliseu, e ele era leproso, como vocês conhecem bem a história. E Naamã não simplesmente foi curado, mas ele também recebeu Deus, ele passou a servir ao Senhor, apesar de ser alguém gentil e de ser alguém que não era do povo de Israel. Não somente isso, nós podemos observar que há salvação também quando há cura, também há salvação. Nós temos vários exemplos, tanto no Velho como no Novo Testamento. Temos um exemplo muito claro do homem que foi levado pelos seus amigos. Ele era paraplégico, e os amigos dele abriram o teto onde Jesus estava, na casa em que Jesus estava, e desceram aquele homem. E no momento em que desceram aquele homem,
Jesus ele fala uma coisa, ele fala: sua fé te salvou. E aí a Bíblia vai nos dizer que os fariseus que estavam ali, os escribas, os religiosos de plantão disseram: como ele pode dizer que a fé salvou, como ele pode decretar salvação e dizer que os pecados estão perdoados? E Jesus ele vai e diz: para que vocês entendam mesmo, Jesus ele era onisciente, então ele estava ouvindo o que os caras estavam falando. Então Jesus ele vai e fala: para que vocês saibam que o Filho do Homem está na terra, eu digo: levanta-se e anda, e os seus pecados estão perdoados, vá em paz. E esse homem se levanta e Deus cura ele e salva também este homem. Deus é maravilhoso porque nós vemos as características de Jesus através da cura e a salvação de Jesus através da cura. Como último ponto, gente, nós vamos falar sobre Jesus cura os enfermos. É muito óbvio que Jesus ele cura os enfermos, isso é claro nos evangelhos. Quem já leu os evangelhos sabe que isso é uma verdade, e nós observamos Jesus curando vários enfermos. E tanto que no final de seu livro, João vai nos dizer bem assim, que os milagres que estão ali escritos foram selecionados, porque se fosse para escrever todos não haveria livros. Se juntasse todos os livros de todas as bibliotecas, não poderiam conter a quantidade de milagres realizados por Jesus. Jesus realizou vários milagres, mas eu creio que o maior milagre da nossa vida é nós sermos curados da natureza pecaminosa. Entenda que o pecado ele é uma enfermidade em nós. O pecado nós não conseguimos tirar, e ele sempre volta. A gente até tenta tomar remédio, mas a gente não melhora. Mas Jesus ele pode nos restaurar. Ele pode, através do seu Espírito Santo, nos curar. Então eu peço para que você, se ainda precisa de cura, se você vê que ainda há natureza pecaminosa em você, continue clamando, pois Ele vai te curar. Como diz em 1 Coríntios 13:18, vai nos dizer bem assim: e todos nós, com a cara descoberta, somos transformados de glória em glória na semelhança de Cristo Jesus, a imagem de Cristo Jesus. Então Jesus quer nos transformar num homem e numa mulher perfeita, assim como Ele foi. E para que isso aconteça, nós temos que clamar a Ele, nós temos que olhar para Ele. Temos que, assim como Ele mesmo disse, olhar para a estátua de bronze, a serpente de bronze que Moisés olhou no deserto. Olharmos para Jesus e recebemos cura. Jesus ele pode curar-nos, tanto de enfermidades normais como de enfermidades eternas, que é o pecado que tem gerado em nós. Deus é ilimitado, o pecado ele tem um limite, mas Deus é ilimitado. Então que busquemos esse Deus ilimitado, porque a palavra de Deus diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu te convido a viver uma vida com esse Jesus que cura, e não simplesmente isso. Quando você receber cura, vá até os seus e ofereça cura para eles também. Jesus te convida hoje a viver uma vida voltada para Ele. E essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Eu tentei ser o mais breve possível para que você possa absorver algo e Deus possa te abençoar. Que Deus abençoe e até mais.